Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num dos pontos de maior tensão do planeta, o Estreito de Hormuz. Vamos analisar como as ações do presidente Trump estão a redesenhar não só a segurança energética global, mas a criar um verdadeiro campo de batalha de narrativas. Ora bem, para percebermos isto a fundo, vamos seguir este roteiro. Começamos no epicentro do problema e vamos acompanhando as ondas de choque até às suas consequências globais. Para começar, é fundamental percebermos uma coisa. Por que é que este estreito, esta pequena passagem de água, tem um poder tão imenso sobre o pulso da economia mundial? Pensem nisto, 20%, um quinto de todo o petróleo que o mundo consome, dia após dia, tem de passar por aqui. É, sem exagero, a veia jugular de toda a economia energética global. E pronto, aqui está o seu valor estratégico em poucas palavras. É um ponto único de falha, um gargalo, para uma fatia gigantesca do abastecimento de energia do planeta. Isto leva-nos à pergunta-chave de toda esta crise. O que é que acontece quando a estabilidade de uma rota tão vital depende não de navios ou de exércitos, mas das palavras de uma única pessoa? E é aqui que entramos na chamada guerra de narrativas, com o presidente Trump no centro de tudo. O que temos aqui é um verdadeiro conto de duas realidades, completamente opostas. De um lado, a narrativa da Casa Branca, a de uma vitória esmagadora, dizem. Do outro lado, a realidade dos mercados, o caos absoluto. E se há um dia que resume isto tudo, foi o 9 de março de 2026. Foi uma autêntica montanha-russa. As tensões sobem de manhã, o preço do petróleo dispara a um nível recorde, à tarde um tweet, uma simples declaração de Trump a sugerir que pode haver uma desescalada e o preço colapsa. A reação não foi a barris de petróleo, foi a palavras. E esta citação do Trump é a essência do problema. Poderíamos chamar-lhe um tremendo sucesso agora mesmo, ou poderíamos ir mais longe. E nós vamos mais longe. Esta ambiguidade, esta mensagem de missão cumprida, mas talvez não, é o que injeta uma volatilidade extrema nos mercados. Claro que esta incerteza não fica contida nos mercados. Transborda para as alianças internacionais, onde Trump está agora a aumentar a pressão sobre os parceiros de sempre. E olhem para a Ásia. A dependência é imensa. Estamos a falar de 90% para a China, 80% para o Japão. São números que mostram uma vulnerabilidade tremenda. A segurança energética de economias inteiras passa por esta pequena faixa de água. E é com estes números em mente que Trump lança a pergunta quase como uma provocação: se 90% do petróleo chinês passa por Hormuz, por que é que os Estados Unidos têm de fazer todo o trabalho de vigilância? Ele está, no fundo, a rasgar o manual de política externa americana das últimas décadas. E o recado não é só para a Ásia de forma alguma. O ultimato estende-se aos aliados europeus da NATO. E é fortíssimo. Ele está a ligar a própria sobrevivência da aliança à participação deles no Golfo. É uma aposta muito, muito alta. Mas como se vê, a resposta, tem sido bastante morna, para não dizer fria. Os principais aliados, tanto na Ásia como na Europa, estão basicamente a dizer não obrigado. Há uma clara hesitação em serem arrastados para um conflito que, na visão deles, está a ser inflamado por Washington. E é aqui que os efeitos começam a propagar-se, como as ondas de uma pedra atirada a um lago. Isto vai muito para além dos militares e do preço do petróleo, faz lembrar as grandes crises energéticas do passado, mas com um novo nível de complexidade. É um verdadeiro efeito dominó económico. Sim, porque não estamos a falar só do preço que se paga na bomba de gasolina. Pensem nisto. Cadeias de abastecimento de medicamentos essenciais interrompidas. Centros financeiros como o Dubai, de repente sob ameaça. E algo ainda mais básico. O risco de ataques a centrais de dessalinização, que fornecem água potável a milhões de pessoas. A escala é enorme. E o que é que toda esta instabilidade provoca? Uma mudança de agulha, forçada mas real. A imprevisibilidade dos combustíveis fósseis está a levar muitos países a olhar com outros olhos para a energia nuclear, não como uma opção, mas como uma necessidade para garantir estabilidade. E não é só teoria. Os mercados financeiros já estão a reagir. Enquanto uma gigante como a Chevron beneficia dos preços altos, vive na montanha russa da volatilidade. Por outro lado, empresas ligadas ao nuclear, como a Cameco, que produz urânio, veem um interesse crescente e estável. Os investidores procuram, no fundo, um porto seguro. Muito bem. Com este cenário em cima da mesa, a grande questão é: e agora? Para onde é que isto pode ir? Vamos analisar os 4 caminhos mais prováveis para o futuro desta crise. Essencialmente temos 4 cenários. O primeiro, o mais otimista e aquele em que os mercados parecem estar a apostar, é um acordo negociado, onde todos saem a sentir que ganharam alguma coisa. O segundo é uma guerra de desgaste longa e dispendiosa. O terceiro cenário seria um choque. Trump cumpre a ameaça e retira o Zuel, deixando um enorme vácuo de poder.
E claro, o quarto e pior cenário, uma escalada regional total. As consequências de cada um são radicalmente diferentes. O que nos leva à reflexão final. Os mercados, neste momento, estão a apostar que tudo se vai resolver rapidamente. Mas a pergunta que fica no ar é: e qual será o custo para a economia global se eles estiverem redondamente enganados?